Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o nosso podcast Desenvolvedor Disputado. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para se tornar um programador disputado, do tipo que pode escolher aonde vai trabalhar. Eu sou José Castilho e hoje o nosso tema é como se tornar um desenvolvedor Java bem-sucedido, mesmo sem ter faculdade. Será que rola? Será que é possível? Esse é o tema de hoje, um pouquinho polêmico para alguns, mas é a grande realidade. Nós vamos falar sobre isso aqui agora. Você que está aí, que está chegando, manda um salve aí nos comentários para saber que o áudio está legal. E eu vou seguindo adiante aqui. Lembrando de dar o seu like, já senta o dedo no like aí. Bora compartilhar essa live. Vamos chegando, galera. Já estamos começando. O tema de hoje é como se tornar um desenvolvedor Java bem-sucedido mesmo sem ter faculdade. Isso é uma dúvida que muitas vezes a galera me pergunta e eu vou discorrer a respeito deste tema aqui hoje. Então, a primeira coisa é a gente distinguir aqui, né? O que significa ser possível se tornar um desenvolvedor Java bem-sucedido mesmo sem ter faculdade. Bom, primeiro, para deixar isso claro, você tem que saber que o fato de você conseguir se tornar um desenvolvedor bom, ser reconhecido, ter espaço no mercado, crescer, sabe, chegar no topo, né, da área de desenvolvimento, mesmo sem ter faculdade, não significa que vai ser sem estudo. Não significa que vai ser fácil. Na verdade, fácil nunca será. Você sim terá que se aplicar, sim terá que estudar, sim terá que ter um planejamento. O ponto é possível. É perfeitamente possível e digo mais, é muito mais rápido você se tornar um desenvolvedor Java bem sucedido, se você seguir minhas orientações, e muito mais rápido do que você fazer uma faculdade. É muito mais barato, tanto em tempo quanto em grana. Então, se liga nas dicas de hoje, porque o tema é quente. Então, vamos lá. Por que é uma oportunidade você se tornar desenvolvedor aí, mesmo sem precisar ter uma faculdade? Porque, cara, por que se tornar um dev sem faculdade é uma oportunidade para você? Primeiro, na minha opinião, né? É uma opinião de quem viveu, né? Todo o processo também de fazer faculdade e tudo mais. Eu vou discorrer sobre algumas coisas aqui que são importantes a respeito disso. Primeiro, se você for para a facul, uma coisa é fato. Ela não vai te tornar um dev. Ponto final. Faculdade não prepara ninguém para o mercado de trabalho. Ponto final. Eu sei que muitas vezes você não gostaria de ouvir isso, tem muita gente aí que vai ser do contra, tem muita gente que não vai gostar, principalmente os professores de faculdade, principalmente a galera de facul, mas a grande verdade é, faculdade não prepara ninguém para o mercado de trabalho e ponto final. Ponto final. Não prepara. Então, cara, por que cargas d'água alguém investiria 4 anos, 5 anos da vida para fazer uma facul, para pegar um diploma que não vai valer nada? Para não falar outra coisa. Essa é a grande verdade. Muita gente investe em fazer facul porque eles acham que, assim, sabe, ter o canudo na mão vai valer alguma coisa, é o que vai abrir portas para eles. Mas não é, né? Mas relaxa, se você não concorda com isso, fica tranquilo, a gente vai ter a live toda para eu te mostrar pontos que provavelmente você nunca olhou. E você vai ter a minha opinião de alguém que está no mercado, de alguém que tem a visão aí de todos os lados, tá? Tanto como empresário, como desenvolvedor e recrutador. Então, se liga. Ó, se você, por exemplo, estudar por conta, eu te garanto que dá para você se preparar com muito menos tempo. Muito menos tempo. Imagine, por exemplo, cara, se você pegasse, vamos supor aí, que você fosse fazer uma facul à noite,
ali das 7 às 10 da noite, todos os dias da semana, de segunda a sexta. Se você pegar na sua casa, montar um plano de estudo e estudar, não só estudar, ler, estudar significa praticar também, colocar em prática o que você está estudando. Se você fizer isso de segunda a sexta, das 7 da noite até as 10, cara, você vai ver o salto que você vai dar. Detalhe, você vai estar focando apenas em coisas práticas. E a facul, por incrível que pareça, sim, elas dão uma base, sim, tem coisas que são importantes da base, eu não estou falando que você não vai ter que estudar essas coisas, você vai, mas o ponto é que você vai estudar isso por conta e focado em coisas que realmente tenham sentido e estejam ligadas uma na outra. Porque, para mim, uma das coisas aqui que eu acho que falta nas facul é que a galera esquece de colocar contexto nas coisas. Por quê? Tem várias coisas que eles simplesmente nem sabem explicar em qual contexto aquilo vai ser aplicado na vida real, e aí, como eles não sabem explicar, eles simplesmente não explicam, não citam, não falam nada. E aí você vai lá, estuda aquela parada e fica com aquele sentimento de, meu, onde que eu vou usar essa... Onde? Eu falo por mim, cara. Até hoje, tem coisas que eu vi na Faculdade de Ciência da Computação que foram perda de tempo, sabe? Poderia ter estudado outras coisas que não serviu para nada, tá? Literalmente. É foda. E tem muito disso na facul. Por exemplo, tem a forma como eles ensinam as coisas nas faculdades, elas estão, sabe, sem conectar uma coisa na outra, sem ter uma sequência que realmente faça sentido e que você vá aplicando as coisas e crescendo a dificuldade gradualmente. Não, as coisas são meio bagunçadas, sabe? E aí isso dificulta bastante a aplicabilidade e por isso que não prepara ninguém para o mercado mesmo. Porque é uma parada muito teórica, sem prática, e as práticas que tem, do que eu vejo, é que são aplicações totalmente nada a ver com a realidade do mundo de quem desenvolve software. Nada a ver, sabe, são casos ali esdrúxulos que não se aplicam na vida real. E por isso, na minha opinião também, talvez isso seja algo que faça com que uma faculdade não prepare a galera tão bem quanto deveria, quanto se espera que prepare para o mercado de trabalho. Tá bom? Então, deixa eu contar para vocês um pouquinho aqui da minha história de como que eu aprendi Java, só para vocês terem ideia. Na minha faculdade, quando eu fiz ciência da computação, a gente via ali, basicamente, a gente viu um pouco de Delphi, a gente viu a gente aprendeu um pouco de lógica de programação com Pascal, depois Delphi, aí depois teve um cara lá que tentou ensinar C, mas ele não sabia nem de que mundo que ele caiu, não ensinou bulhufas, tipo, um conhecimento que não serviu para merda nenhuma. E aí depois tinha um cabra lá que também queria ensinar Java, mas ele não sabia nem o caminhão que ele caiu. Ele não desenvolveu nada na vida dele prático, de fato. E estava lá tentando ensinar Java. E, galera, de verdade, o conhecimento de desenvolvimento de software que eu peguei na vida não foi da faculdade. Foi dos projetos que eu desenvolvi, foi dos projetos tanto de TCC, que eu fiz o meu TCC já aplicando Java e estudando coisas totalmente fora. Por exemplo, eu coloquei, quando eu fiz o meu TCC, eu tinha feito um curso de Java lá em São Paulo, na Sun Microsystems, que era um curso preparatório para certificação, e eu já usei ali aquelas orientações que eu tive do cara que acabou virando meu tutor de carreira, né? E eu usei as orientações dele principalmente para me guiar ali dentro da tecnologia e aplicar isso dentro do meu TCC. Mas eu não tinha, dentro da faculdade, por exemplo, nenhum professor que pudesse, sabe, ter uma conversa útil a respeito do que eu queria fazer. Os caras não sabiam desenvolver.
E isso é o que falta. Muitas vezes na faculdade, o cara é acadêmico, e na área de programação, se o cara for somente acadêmico, cara, putz, é muito foda ele conseguir te explicar. Porque ele mesmo não vive na vida dele, ou não viveu a aplicação da linguagem de programação para desenvolver uma parada realmente legal e de uso real no mundo real, onde a gente tem problemas, onde tem negócios que precisam de soluções. O cara não lidou com isso, só fez coisas simples, coisas básicas, e muitas vezes ele não consegue orientar direito os alunos. Então, assim, isso aí é um problema, uma parada aí que eu vejo que falta muito nas faculdades, e está longe deles conseguirem lidar com essa dificuldade. Então, assim, lá eu fui aprender Java de verdade por fora, por conta, e aí eu apliquei, desenvolvi projeto de TCC na facul já com Java, eu já apliquei ali J2ME, já desenvolvia mobile naquela época, né, que o mobile naquela época era J2ME, não era, a gente não tinha esses celulares todo potente, todo cheio de recursos que a gente tem hoje, não. Naquela época a parada era muito, muito restrita. E para você desenvolver J2ME, cara, putz, você tinha poucos componentes, você tinha pouca possibilidade de usabilidade. Então, assim, era uma parada um pouquinho mais difícil de se desenvolver mobile. E já naquela época eu comecei a estudar isso e desenvolver. Só que foi como? Foi por conta, cara. O que foi o meu guia lá nessa época foi a certificação mesmo. Eu peguei ali o estudo da primeira durante a faculdade, eu já estava estudando para ela, e eu já estava ali também estudando um pouquinho de web, um pouquinho de J2ME, por quê? Porque eu estava desenvolvendo meu TCC e eu ia utilizar aquelas coisas no meu TCC, e eu estava, de fato, utilizando aquilo no meu TCC. Então, como eu estudei, e tudo que eu estudei de Java na minha vida foi buscando a aplicação prática daquilo, eu nunca estudei nada por estudar. Eu sempre estudei e já estava aplicando. Eu estudava e estava aplicando, estudava e estava aplicando. E esse é o segredo. Se você fizer isso na sua vida, cara, você consegue chegar lá. Você não precisa de uma faculdade para isso. De fato, não precisa. Até porque o título da faculdade não vai te servir para nada, literalmente para nada. A menos que você queira, né, fazer uma pós, um MBA, ou queira dar aula, né, partir para a parte de mestrado e tal, aí vai te servir, porque aí é obrigatório. Agora, para trabalhar como desenvolvedor, arquiteto, sabe, para você sair para o mundão, de repente ter uma empresa de software, cara, você não precisa necessariamente fazer facul, não. Você consegue aprender o conteúdo prático e até as teorias de uma maneira muito mais fácil por conta própria, tá? De verdade, ajuda. E aí, é claro que vai ser importante você encontrar um mentor para te ajudar, tirar dúvidas e tal, mas como a gente tem hoje, por exemplo, a gente tem um mundo que está muito mais ligado na parada online, é muito mais fácil a gente desenvolver do que, por exemplo, na minha época. Na minha época era só livro. Não tinha muita coisa assim online de material, como a gente tem hoje. Hoje, meu, tem tutorial de tudo quanto é coisa. De tudo quanto é coisa. Tanto é verdade que, para vocês terem ideia, naquela época lá de facul, eu lembro, cara, que a minha época ali de comecinho no Java, era comum a gente ter encontros, né, presenciais ali de desenvolvedores. Como, por exemplo, tem até o Java Tech Day, que foi um evento grande que eu organizei lá no interior. Acho que foram por uns 2 ou 3 anos que eu organizei. Lá tinha a comunidade Java Noroeste, que ainda existe, inclusive. A galerinha lá do Java Man, o Guji, sabe? Esses grupos de usuário da linguagem eram muito fortes naquela época e era a ferramenta que a gente utilizava para desenvolver e para aprender. Então, se eu tinha uma dúvida, cara, eu ia recorrer para onde? Para a comunidade Java, que é muito forte. Existe ela. Se você procurar aí, por exemplo, o Guji, Java Noroeste, o próprio Java Man, que é o Bruno, é um cara que também tem uma presença muito forte com materiais gratuitos online.
São comunidades que você consegue perguntar e obter respostas e apoio. Por exemplo, a gente tinha aí o Stack Overflow, e tem uma infinidade de grupos também no mundo inteiro, que se você vai lá e posta a sua dúvida, um outro desenvolvedor vai lá e vai responder, e começa uma discussão e tal, e você entende a parada. Então, assim, apoio você tem, você não precisa fazer uma faculdade para isso, tá? E o mercado de desenvolvimento de software, ele não exige a faculdade. Tem empresas que sim, mas a maioria pede, mas na verdade eles já sabem que a facu não é o diferencial. Agora, se você chega lá com certificação, a coisa muda, tá? Muda radicalmente, radicalmente. Claro que se você chegar sem facu, sem certificação, sem nada, provavelmente, assim, perto de 100% a chance de você tomar um não e realmente não conseguir trabalho. Agora, se você não tiver uma facu e tiver certificação, seja de programador Java ou de qualquer outra coisa, cara, você consegue trabalho. Eu te garanto que consegue. E consegue trabalho ganhando bem. Tá? O peso é o seguinte, uma certificação vale, sei lá, 10, 20 vezes mais do que um título de faculdade. A diferença é que, sei lá, hoje, por exemplo, uma prova de certificação, você vai pagar o quê? Acho que já está em torno de uns R$700 para você fazer a prova. Mais ou menos isso, por causa do dólar, né? Que está alto e o preço dela é em dólar. Então, é muito mais barato do que você pagar uma facu e ter que investir 4 anos do seu tempo lá. Não rola. Então, assim, eu fui aprender Java de verdade por conta e seguindo toda a sequência de certificações. Porque, assim, quando você entra, por exemplo, no site da Oracle, se você der uma pesquisada aí, pelas certificações, tem uma parada lá que eles chamam de caminho das certificações. Se você seguir para desenvolver a sua carreira o caminho das certificações Java, sua carreira decola, porque ali as coisas já estão em ordem. Então, é só você sair estudando aquelas coisas que estão ali naquele guia de conteúdos que você tem que saber. Acabou, você vai chegar lá no topo. É assim que funciona. Foi assim que eu estudei. Tá? É isso que eu apliquei na minha vida. E, ó, eu cheguei a arquiteto. Em quê? 2 anos. Com 2 anos de mercado de trabalho, eu consegui pegar minha certificação de arquiteto Java e atuar como arquiteto já, que é assim, já é o topo, né? Claro que dentro de arquiteto tem júnior, pleno, sênior, mas já é um alto nível de desenvolvimento. Você já atua ali como sênior, cara. Então, se liga aí nessas orientações. Eu sei que muitas vezes tem gente que vai pensar, cara, mas quase toda vaga pede superior completo. Sim, a galera cita lá superior completo. Por quê? Porque isso aí é para você separar o joio do trigo, porque senão, o que vem de currículo nada a ver é coisa de louco. Então, assim, eles pedem mesmo. Só que uma coisa que todo bom recrutador faz é bater o olho lá e tem certificação? É a primeira coisa que se procura num currículo. Aí depois você olha para o resto. Porque, putz, tem certificação, já está no pré-selecionado. Isso quando já não está selecionado, né? Porque elas realmente separam o joio do trigo. Quando, por exemplo, a gente recebia currículos da galera aqui para contratar, primeira coisa que a gente olhava, cara, primeira coisa, tem certificação? Tem. Já chama, vamos conversar. Funciona assim. Por quê? Porque a gente já sabe que é o que realmente prepara a galera. Se tirou, é porque a pessoa se preparou e estudou o que realmente interessa para o mercado. Então, tira a certificação, bota isso na cachola, porque isso aí vai dar bom. Outra coisa, a maioria dos programadores tem faculdade. É uma coisa que você pensa, provavelmente você pensa, e muita gente pensa. E, de fato, isso é verdade. Isso não é uma mentira. A maioria dos programadores de hoje tem faculdade. Só que os programadores de hoje viveu uma vida que era diferente anos atrás.
Diferente por quê? Porque o mundo mudou, as coisas estão mudando numa velocidade violenta, violentíssima. E cada vez mais a gente está tendo acesso a informações e o que antes era valorizado, hoje já não é mais. O que antes te preparava para o mercado, hoje não te prepara. O que antes era exigência, hoje está sendo só um opcional. Não fique achando que hoje você vai ter que aplicar a teoria de antigamente, que era, você vai lá, vai fazer uma faculdade, vai fazer uma pós, vai fazer um MBA, e com isso você vai crescendo profissionalmente. Não, cara, a parada hoje não é assim, não. Quem cresce profissionalmente é aquele cara que cuida da própria carreira, se mantém estudando e não vai se guiando apenas ali por MBA, por pós e blá, blá, blá. Porque isso aí, na verdade, a maioria deles são somente títulos. Títulos que servem para a maioria das vezes para, sabe, você falar, pô, pro seu pai, meu, fiz uma pós, tal, fiz um MBA, porque, né, a veiarada aí curte essas paradas, é o que eles entendem que valoriza, mas o mundo real, quando você pegar lá um BO em produção, num sistema que deu merda, alguma coisa lá, quem que vai resolver? O cara que tem faculdade, MBA, ou o cara que é certificado na parada? Daqui uns anos você vai entender isso que eu tô te falando. Quem vai resolver a parada lá, que vai sentar bunda na cadeira e vai resolver a parada mais complexa é o cara que realmente se preparou, tá? Então, toma cuidado. Uma outra parada aqui que a galera costuma, né, se aplicar é uma estratégia errada de conseguir driblar essa parada e tentar conseguir trabalho é o seguinte, né? A galera segue muito essa parada de fazer mini curso gratuito e tal, seguir conselho de pessoas que nunca conseguiram nada na vida. Por exemplo, isso aí é uma coisa que é muito importante. Muitas vezes eu vejo isso acontecer pra caramba, tá? Principalmente com a galera da turma de antigamente, assim, de antigamente de pensamento que eu tô falando, que é a galera das faculdades, tá? Você tá na facu e tal, aí tem um professor ali que você acha que o cara é mais inteligente, aí você vai lá e você vai pedir opinião para esse cara. Só que, pelo amor de Deus, tem que tomar muito cuidado com para quem você pede opinião. Que, velho, você tem que olhar para a vida do cara e saber se, meu, esse cara chegou onde você gostaria de estar? Ele faz o que você gostaria de fazer? Se ele não faz o que você gostaria de fazer, se ele não está com a vida que você gostaria de ter, ele não é uma pessoa para você ouvir, ele não é uma pessoa para você seguir. Por quê? Porque, cara, o máximo que ele pode te orientar é para você chegar onde ele chegou. Por quê? Porque ele não sabe, cara. Se ele é um cara, por exemplo, que não conhece do mercado de trabalho, que ele não atuou, que ele não esteve presente, que ele não tem acesso às informações reais do mercado, os conselhos dele não vão te servir para nada. Por exemplo, se eu tivesse seguido o conselho do meu coordenador de curso na faculdade, eu estava fodido. Por quê? Na cabeça dele, eu só deveria fazer um curso de Java depois que eu me formasse. Porque aí eu já ia entender de lógica de programação, entendeu? Uma coisa que eu não aprendi na faculdade, porque era fraco. E eu fui aprender dando porrada mesmo, estudando para certificação. Aí olha só que louco, eu teria perdido, sei lá, uns 2 anos da minha vida aí. Por quê? Porque eu comecei a estudar no penúltimo ano da faculdade. Mas se eu tivesse ouvido o conselho do meu coordenador, eu tava na merda. Porque eu ia sair da faculdade, não ia conseguir trampo, eu não ia ter conseguido fazer tudo que eu fiz por ter ouvido um conselho, talvez, ali de uma pessoa errada. Então, assim, toma muito cuidado, de verdade, com quem você ouve. Na época, por exemplo, eu fui perguntar e tal, e eu consultei várias pessoas. Algumas falaram para eu fazer, outras falaram que não.
Algumas foram bem realistas comigo, falaram, olha, se você tem a oportunidade, vai lá e faz. Por exemplo, começa a estudar, vai fazer um curso de Java, mas você vai ter dificuldade, porque você não aprendeu lógica direito ainda e tal, mas vai lá e faz. Se estudar, você dá conta. E outros falaram, não, deixa para depois, você vai estar mais preparado, deixa você terminar a facul. Aí imagine só, quando eu terminei a faculdade, eu já estava dando treinamento de Java, eu já tinha me tornado um instrutor, eu já tinha montado várias turmas de desenvolvimento Java, e eu já estava reconhecido como, assim, o cabeça da minha região lá no interior de Java. Inclusive, até acabei me tornando um dos responsáveis por criar a possibilidade de ter um ecossistema de Java no interior. Porque tive que sair para desbravar, né? Se eu fosse ficar esperando as coisas acontecer, terminar a facul para estudar depois, não, meu. Eu assumi minha carreira ali e comecei a correr atrás antes. E é o que eu recomendo para vocês. E é por isso que, assim, eu realmente tenho essa visão de que a facul não prepara. E, meu, se você acha que a facul te prepara, que você tem que fazer, que é importante, que é a base e tal, beleza, vai lá e faz. Daqui 4, 5 anos da sua vida, você vem falar comigo e você vai entender o que eu tô te falando hoje. Cara, qual que é o jeito certo, então, de você conseguir entrar no mercado de desenvolvimento de software sem ter facul? Primeiro, cara, acha um mentor. Consegue, tipo, arruma alguém que já fez o que você quer fazer. Um cara que já seja um desenvolvedor muito bom, um cara sênior, um arquiteto, sabe? Alguém que esteja na posição que você quer chegar. E aí você segue esse cara como referência, vai buscar o que esse cara fez, o que ele não fez, aprende com os erros dele, sabe? Pergunta quais foram as coisas que não deram certo que ele fez na vida dele para poder chegar ali. Assim, essas coisas são coisas muito importantes que as pessoas muitas vezes não querem ouvir ou não querem compartilhar, né? De erros, tá? E são tão importantes quanto os acertos, porque os erros, se por exemplo eu errei no passado e eu posso poupar um monte de gente de errar, por que eu não vou compartilhar? Por isso que é tão importante você ter um mentor. Eu mesmo hoje, por exemplo, no marketing digital, eu tenho um mentor. Na parte de liderança, eu também tenho ali mentores. Por quê? Porque eu sei da importância, cara. A gente tem que estar sempre, cara. Se você quer crescer, você não tem que querer ser o mais esperto da mesa nunca. Você tem que estar sempre buscando se cercar de pessoas mais inteligentes que você e principalmente pessoas que fizeram e que estão fazendo o que você quer para sua vida. Porque olha só, se você se cercar ali de gente que acomodada, você também vai ser acomodada, porque, cara, ninguém nunca vai te cutucar para crescer. Tanto é verdade, e isso é muito louco, tá? Que é uma coisa interessante, que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Quando eu trabalhava ali como consultor, dentro das empresas, muitas vezes ali eu peguei projetos de empresas gigantes que tinha muita gente, cara, trabalhando, desenvolvendo software, e que eu acabava tendo contato. Só que não é de querer ser chato, cara, mas de verdade, eu nunca me esforcei para conquistar a amizade de pessoas que, sabe, estavam estagnadas. O que eu sempre fiz para minha vida? Tipo, eu sentia qual que era a pegada daquela pessoa, daquele cara que estava trampando comigo. Se eu sacava que ele, era uma pessoa que estava estagnada e ele não queria crescer, porque assim, uma coisa é a pessoa estar estagnada porque, sei lá, por N motivos. Nunca teve oportunidade, nunca se cercou de ninguém que pudesse puxar ele para cima. Agora, por exemplo, se eu sou um cara que eu tô na pegada de crescimento, eu chego lá e falo, vamos, bora crescer.
e o cara vira para não, não dá, a vida é difícil, chego em casa, eu tenho que ficar no sofá, jogar videogame, para descansar minha cabeça, porque eu trabalhei o dia inteiro. Entendeu? Seu saco com o cara é dessa, velho. Eu tô fora, meu. Eu não faço questão de tomar cerveja. Eu não faço questão de criar nenhum evento com essa pessoa, entendeu? Eu não faço questão de me tornar um amigo de verdade dessa pessoa. Não quer dizer que eu não vou ser um colega, que eu não vou conversar e tal, beleza. Mas assim, não é uma pessoa que eu quero ter próxima de mim. Porque, cara, grava isso. As pessoas que estão próximas de você, que convivem com você, que estão ali respirando do mesmo ar de você, interagindo muito contigo, você tende a espelhar no que essas pessoas fazem. Se você pega e você está cercado de pessoas que, putz, verdade, né? Ó, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Eu tô aqui nessa situação hoje porque por causa daquilo outro, do caos, da pandemia, do presidente, do papa e, enfim, a pessoa terceiriza a culpa para todo mundo. E aí o que você vai conseguir se você tiver cercado de gente que também faz isso? Verdade. As pessoas vão falar assim, verdade, vão concordar com tudo que você falar. Não, é verdade mesmo, a situação está caótica, a gente está em pandemia, as coisas não estão melhorando. Ah, meu Deus do céu, e você viu como que as coisas estão subindo? Cara, cada vez mais tudo sobe. É verdade. Agora eu te pergunto, você está cercado de pessoas que estão buscando dar um jeito nessa situação, em colaborar para que essa parada se resolva, em colaborar para criar meios de sair dessa situação, ou você está cercado de pessoas que vivem ali olhando para o jornal e falando de notícia ruim? E falando óbvio para você? E dando tapinha nas suas costas, concordando com tudo que você fala, com toda a reclamação que você faz? Porque, bicho, eu procuro me cercar de pessoas que, meu, se eu vou reclamar, a pessoa vem, dá um pedal e fala, meu, que porra é essa, meu? O que você tá fazendo para sair dessa situação? O que você tá fazendo de diferente? Entende? É por isso que é tão importante você tomar muito cuidado com as pessoas que você bota na sua vida. Interessante isso, né? E olha só, o tema da live é como se tornar um desenvolvedor foda sem precisar de faculdade. E olha só onde nós chegamos. E quer ver um negócio muito interessante? E eu não sei se você faz facul, eu não sei qual que é a experiência que você tem. Mas, cara, na minha época de facul, velho, se você deixasse, cara, a galera queria ir pro bar todo dia, bicho. A galera queria ir pro barzinho, ir pra baladinha, ir pra não sei onde. Sabe? A faculdade, ela servia muito mais de ponto de encontro para amizade do que para aprender de fato. Isso é verdade. Por exemplo, se você olhar hoje, cara, e é muito simples. Se eu olhar, por exemplo, para a minha turma de facul e ver quantas pessoas estão atuando hoje no mercado de TI, desenvolvendo, cara, são pouquíssimas. Pouquíssimas. A maioria saiu do mercado, a maioria nem entrou. Tem gente que nem terminou a facul. E tá tudo bem. Não é uma questão de certo e errado. Mas o ponto é que, sabe, se você tomar muito cuidado com as pessoas que você aceita na sua vida, com as pessoas que você ouve, os conselhos, cara, a sua vida, ela muda, assim, drasticamente. E os resultados mudam. Porque para você mudar seu resultado, você tem que mudar sua atitude. E uma das atitudes importantes que eu estou deixando bem claro é pare de ouvir quem nunca chegou lá. Pelo amor de Deus. Tá? Então, ache um mentor para sua vida, cara. Que isso aí vai mudar a sua vida. Eu não estou falando que vai ser fácil, não, porque você vai ter que se mexer, você vai ter que sair do senso comum, você vai ter que parar de ser um reclamão, de colocar a culpa em todo mundo, vai ter que assumir a responsabilidade pela sua vida, vai ter que assumir a responsabilidade pelos seus atos, pelas suas decisões e por fazer a parada acontecer. Só que eu te garanto que isso é o que vai fazer sua vida ir para frente. Dói, dói.
Mas uma coisa que eu percebi também é que você ficar parado também dói. Porque tudo custa na sua vida. Se você decidir não se mexer para chegar onde você quer, não estudar, não se aplicar, sabe? Não sofrer um pouquinho ali, que você vai sair da zona de conforto para poder estudar, para correr atrás, sabe? Para poder encontrar material. Putz, e agora o que eu vou estudar? Ah, e agora para onde que eu vou? Sabe? Quando você está estudando por conta, você tem muito disso. Eu, por exemplo, eu usei muito os livros como guia. Tipo, eu pego um livro ali, já pegava, via qual era a referência daquele livro e ia ler a referência que o autor usou para poder chegar na conclusão que levou ele a escrever o livro. Dessa forma, eu consegui construir um conhecimento tão embasado, tão aprofundado sobre software, que, cara, a vida mudou. Aí eu te pergunto, você acha que eu consegui construir isso ouvindo quem? Ouvindo a galera do barzinho? Obviamente, né? Que não. Então, primeiro passo, procure um mentor. Siga os passos, as orientações dele, mesmo que talvez aquilo não faça sentido para você. Quantos de vocês aqui já assistiram Karate Kid? Lá no Karate Kid, por exemplo, o Sr. Miyagi, né, para ensinar o Daniel-san a lutar, o que ele fazia? Ele pegou lá, colocou um dia o cara para encerar. Vai encerar carro. Vai limpar vidro. E o cara não entendia para que aquilo, no que aquilo ia ajudar ele a lutar. O cara não sacava. Só que depois, quando ele se enfesou, e o Sr. Miyagi foi atacar ele começou a usar os movimentos que antes ele usou ali no dia a dia, sabe? Pintando porta, pintando a casa, sabe? Encerando, limpando o chão. E são movimentos que estavam preparando ele para ele lidar com o que ele ia ter que lidar, que o mentor dele sabia. Então, quando você pega um mentor e ele, muitas vezes, ele vai te falar, cara, aprende isso porque isso vai ser importante para você. Muitas vezes o mentor até te explica o porquê que aquilo vai ser importante, mas você não acredita. Então, acredite, confie e faça. Porque, olha assim, por exemplo, como que eu vou te explicar isso? Eu sou um cara que eu tomo muito cuidado com essas coisas. Quando eu pego um conteúdo, eu procuro estruturar ele de uma maneira sequencial. Só que, cara, tem coisas que, assim, você vai aprender aqui que vai fazer sentido para você um pouquinho mais à frente, que é quando você vai aplicar. Só que você tem que seguir essa sequência. Se você tirar esse negócio da ordem, você já não entende nada e você se perde. Então, assim, cara, siga de verdade os seus mentores. Faça o que eles estão dizendo que você deveria fazer. Se você parar de resistir ao que ele está te dizendo, ao mentor que você decidir para sua carreira, cara, sua carreira decola. Só que toma cuidado na hora de escolher esse cara, porque isso vai impactar a sua vida. Lembra do que eu te falei? Você tem que procurar colocar na sua vida pessoas que têm o estilo de vida que você gostaria de ter, pessoas que fazem o que você gostaria de fazer. Então, se liga nisso. Beleza? Me emocionei um pouquinho porque eu gosto de falar sobre isso aqui, cara. Isso aqui é tão importante, a galera... É que, infelizmente, tem muita gente que só vai entender isso depois que se fuder um tempo na vida. Mas faz parte. Tem gente que tem que sofrer mesmo para aprender. Eu vou olhar aqui os comentários de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode postar. Aqui não tem certo, não tem errado, tem estratégias, tem coisas que eu apliquei na minha vida, tem o meu ponto de vista.
Ninguém aqui é obrigado a concordar com o meu ponto de vista, tá? Estou aqui totalmente aberto a conversar com vocês, porque o meu intuito aqui é te ajudar, fazer com que você consiga desenvolver uma carreira que vale a pena. Não só uma carreira, né? Uma vida, né, cara? Porque o que importa aí é a gente conquistar o que a gente quer. Jefferson, boa noite. Entre agora, esqueci de comentar na outra live sobre a inteligência artificial. Ela poderá acabar com a área de programação? De jeito algum. De jeito algum. O que a inteligência artificial poderá fazer e certamente vai fazer é tornar possível a gente resolver problemas que antes a gente talvez levasse anos para resolver sozinho, porque uma parte a inteligência artificial já faz, mas isso sempre vai precisar do humano, cara. O que surge, sim, são várias ferramentas. Por exemplo, onde você tem ferramentas, APIs aí para utilizar, por exemplo, para reconhecimento facial, para poder dar sentido nas coisas, sabe? Para você construir uma linguagem ali. Tem API, tem ferramenta para muita coisa, cara. Por exemplo, para analisar dados e poder dar um sentido para aquelas informações que realmente ajude, né? Por exemplo, um negócio a tomar uma decisão. Isso tudo é feito com inteligência artificial. São algoritmos complexos que resolvem, né, boa parte do problema, mas ainda assim, o ser humano, né, ele sempre vai estar ali. E os problemas estão se tornando cada vez mais complexos, né? Então, a gente vive hoje um mundo onde as coisas se conectam. Então, você tem o seu celular conectado com o seu computador, você tem, sei lá, tem geladeira, cara, que gera informação. Hoje você tem, por exemplo, aí, não sei se a galera aqui usa Alexa, com inteligência artificial, aí uma caixinha de música que responde as coisas que você pergunta, e ela interage com você, e ela te dá notícias, ela pode acender as luzes da sua casa, ela pode te avisar que o alarme disparou, sabe? Tem um monte de coisa que a gente consegue fazer hoje em dia, que basicamente são as coisas estão se integrando. Então, assim, o seu celular gera dado, um sistema gera dado, o Facebook está gerando informação o tempo inteiro. Essa live aqui mesmo acontecendo está gerando informação para o Instagram, está gerando informação para o YouTube, está gerando informação para o Face, e ele está entendendo cada vez mais as pessoas que estão assistindo essa live aqui, entende? E com isso, os negócios vão ganhando cada vez mais grana. Por exemplo, se você pegar o Facebook ganha grana com o quê? Vendendo anúncio, vendendo propaganda. Só que para ele entregar resultado para quem está anunciando, ele tem que saber conhecer o usuário dele. Então, o próprio uso da ferramenta vai gerando informações e você tem algoritmos ali por trás, inteligência artificial por trás para poder manipular esses dados para conseguir entregar resultado e fazer a ferramenta funcionar adequadamente. Estou no terceiro semestre de ADS na facul e se eu não correr atrás por fora, assim como eu estou fazendo, iria me fazer falta. Tá aí a prova. Mesma coisa, cara. A minha vida foi assim também. No... Só que eu fui correr atrás de verdade mesmo no segundo ano. Comecei no segundo e no terceiro o bicho tava pegando. Eu tava correndo atrás pesado. Arruda, o que tu diz que é o essencial para um estagiário virar um júnior? O que ele precisa ter para ser júnior? Tá, o que um estagiário precisa ter para se tornar um desenvolvedor júnior? Cara, primeiro que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Porque estagiário é aquele cara que está cursando uma faculdade ou está cursando um curso técnico. Ponto. Tá? Para você ser um júnior, você tem que conseguir desenvolver. Tá conseguindo desempenhar um trabalho
sem precisar de tanta supervisão. Estagiário, em teoria, é para ser o cara que entra na empresa para poder aprender a desenvolver o trabalho. Então, não seria esperado, por exemplo, de um estagiário conseguir fazer um sistema sozinho, conseguir desenvolver trabalho sozinho, né? Pequenas tarefas ali sozinho, sem uma tutoria, sem um apoio, sem colocar o cara para estudar dentro da empresa, sabe? Esse seria o estagiário. Entretanto, é muito comum que as empresas contratem estagiários que já sabem desenvolver, ou seja, na prática, ele até já deveria ser um desenvolvedor júnior. O que separa um estagiário de um desenvolvedor júnior é uma linha muito tênue, que basicamente saiu da facul, já pode ser júnior, sabendo programar. Ou seja, fazer alguma coisa, fazer um CRUD, sabe? Mas fazer toda a parada ali sem ser aquele cara perdido que senta no computador e fala, putz, por onde eu vou começar? O cara tem que saber já ali por onde vai começar, o que vai fazer, dentro do que ele se propõe. Então, por exemplo, se você é Java, você vai ter que saber ali já a JDK, usar a SDK, saber alguma coisinha ali de parte já de interface gráfica, que seja, por exemplo, web, né, que é o que pega hoje, um pouquinho de JavaScript, sabe? Você já tem que saber fazer alguma coisa funcional e útil. Então, assim, a minha dica, né? Eu não sei se eu respondi já a sua dúvida, mas na prática o júnior é o cara que já consegue desenvolver, que ele sabe de tudo ali um pouco e já sabe por onde começar. E aí ele segue as orientações da equipe para poder crescer, para poder fazer coisas mais complexas, sabe? Às vezes resolver um problema mais difícil, ele precisa de alguém para poder tirar dúvida dele. E o estagiário, ele não sabe nem para onde recorrer, não sabe nem por onde começar. Na maioria das vezes. Alguém aqui, o Denis Costa, me mandou aqui também uma pergunta. Vou começar um curso de desenvolvimento em Java semana que vem. Me recomendaria alguma coisa? Cara, eu não sei que curso que você vai fazer. O ponto veja se nesse curso você vai estar focado em desenvolver alguma coisa para o mundo real. Se sim, busque pensar ao longo do seu curso em fazer alguma coisa com o conhecimento que você está adquirindo. Não só estudar por estudar. Procure, mesmo que talvez no começo você não vá saber fazer algo, já começa a pensar, putz, eu queria fazer o sistema para tal coisa. E aí começa a pensar nisso. O sistema vai ter o quê? O que eu vou ter que colocar nele? Como que vai ser a tela? Não sei o que e tal. Começa a pensar nas coisas e já vai desenvolvendo ele ali, conforme você já tiver conhecimento e aptidão para poder desenvolver isso ao longo do treinamento. Acho que isso aí é importantíssimo. É a aplicabilidade do que você estiver aprendendo. Fechou? Até mais, galera. Boa noite e até amanhã.